Olá, boa noite. A paz do Senhor a todos os casais aqui presentes. Hoje, além de igreja, estamos só em casais. Então, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Acredito que a maioria já é conhecido, é de casa. Além disso, estamos então em família no Senhor, para a glória de Deus. O Senhor nos proporcionou essa noite agradável, essa noite aonde nós teremos uma palavra direcionada ao nosso casamento, à nossa família. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor preparou essa noite para nos ensinar algo que nós precisamos ouvir. Porque se nós não precisássemos ouvir nada ou aprender nada, nós não teríamos um culto especial para isso. Mas eu tenho certeza que para nós crescermos dentro da nossa igreja, a gente precisa crescer dentro do nosso lar primeiro. Então, o Senhor, Ele trouxe os casais aqui nessa noite para nos ensinar como casal, ensinar como pais, né? E eu tenho certeza que Ele já está aqui e vai falar ao nosso coração. Eu queria que você levantasse antes de nós apresentarmos as pessoas hoje nessa noite, fazemos uma oração. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, Senhor, em primeiro lugar, por essa grande oportunidade que o Senhor nos deu. O Senhor tem sido tão bom, tão maravilhoso conosco, com esse ministério, nos tem direcionado a propósitos específicos neste lugar, e nós somos gratos a Ti, Senhor, por isso, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, por essa rica oportunidade que nós temos de aprender, Senhor, algo tão precioso para nós no mundo de hoje em que nós vivemos, que é como cuidarmos do nosso casamento, cuidar da nossa família, dos nossos filhos. Obrigado por esse privilégio. Há quantos casais hoje, há quantas famílias sendo destruídas, ó Deus, porque não tem uma base em Ti, Senhor. Não tem o conhecimento na Tua palavra para direcionar a sua família, Senhor, a um propósito maior. E nós, Igreja Filadélfia, temos esse privilégio, Pai, de estarmos aqui, sentarmos como casal, como pais e receber uma palavra do céu sobre nós. Nós somos gratos a Ti por isso. Desde já nós te pedimos que a Tua presença permaneça neste lugar, Senhor. Que a Tua presença esteja sobre nós em cada momento que estivermos aqui na Tua casa, nos louvores, na palavra, Senhor. Eu sei que Tu estás aqui. Continua falando aos nossos corações, Senhor. Nos abençoa, Espírito Santo. Eu tenho certeza que Tu já estás neste lugar, que a Tua presença está neste lugar, Senhor. E uma vez mais queremos Te adorar com toda a intensidade do nosso coração, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Nós queremos entregar diante do altar do Senhor nessa noite. Queremos nos esvaziar do que nós temos, do que nós achamos que sabemos, para nos enchermos da Tua palavra nessa noite, Senhor. Que Tu possa encontrar nosso coração aberto e disponível a Ti, Jesus. Nós Te agradecemos e Te convidamos, Espírito Santo, a ficar conosco neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor. Amém e amém. Você pode sentar por um momento? Já agradecemos, a todos que estão aqui, mas nós queremos agradecer hoje em especial as pessoas que vieram servir a nossa casa, eu não sei se é pastor já, é pastor Patrick, a pastora Rose, eles vieram lá da cidade de Timbó para estar nos servindo nessa noite. Que o Senhor possa os abençoar uma vez mais, e eu tenho certeza que o Senhor já tem algo específico no coração de vocês para transmitir para nós. Que o Senhor possa os abençoar, receba o carinho da nossa igreja, dos nossos pastores. Fiquem à vontade. Nós estamos aqui também para ouvir e para ser ensinado através da vida de vocês. Amém? Também está conosco o casal, Daniel, a Vitória. Vieram nos servir aqui no louvor. Que Deus os abençoe. Que vocês possam ser usados nas mãos do Senhor através dos louvores para nós. Amém? Então é isso, meus irmãos. Se vocês quiserem ficar de pé para nós louvarmos ao Senhor, nós vamos estar louvando e depois vamos estar então recebendo uma palavra do nosso Deus. Amém? Amém.
Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração, amém. Olhe para o seu amado, para a sua amada que está aí do seu lado e diga assim, ó: eu te amo. Dê um beijinho nela aí, irmão. Que nessa noite venhamos poder dar o nosso melhor ao Senhor Jesus como um casal. Dê a mão aí para o seu parceiro. Que venhamos entregar o nosso melhor cântico, o nosso melhor louvor ao Senhor Jesus nessa noite. E declarar o quão grande é Ele para conosco. Amém. E grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, diga, e grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. E na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda
e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Rei e Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei e Jesus e a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei e Jesus. a glória. Declare, declare. A força E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei e Jesus. E junto a um poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Você me ouviu, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. E dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. E uma vez que eu já ouvi teu falar, Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o
jorra sem fim. E dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. E uma vez que eu já ouvi teu falar, e tu és Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. eu quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Diga, eu quero beber do teu rio. Senhor, sacia minha sede, Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas. Águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, e tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus. O Senhor está neste lugar. Aleluia. Você crê nisso? Você crê que a presença do Senhor está neste lugar? Um ambiente onde nós possamos sentir a graça do Senhor sobre nós. Amém? Neste momento nós vamos receber então o pastor Patrick e a pastora Rose. Eu queria que você desse mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Vamos receber os nossos irmãos
com alegria em nosso coração. E só deixa eu descobrir como que liga esse aqui também. Vermelho? Glória a Deus. Esse aqui é mais leve. Deus abençoe. Boa noite. Peraí. Oi, som. Alô, som. 1, 2. Oi. Tá ligado? Agora sim. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Eu sou o Patrick da Rose. Olá, boa noite, graça e paz. Eu sou a Rose do Patrick. Estamos muito felizes em estar aqui com vocês. Nós somos casados há 22 anos, quase 22 anos. 23, né? 23 de namoro. Temos apenas 4 filhos. Eu sempre digo assim, né? Que quem tem um filho está crescendo, 2 multiplicando, 3 enchendo a terra e 4 em diante já está dominando a terra. Então, pastor, eu estou dominando a terra já com os filhos. Nós temos 2 filhos adultos, 2 casados já, um adolescente e uma criança. Ou seja, nós estamos vivendo todas as fases. A única fase que a gente não está vivendo ainda é a fase de vovô e vovó. Mas não temos pressa. Não temos pressa, mas nosso filho mais velho, a gente falou de filho, que ele está casado, né? E falamos de filho, ele começou a rir. Eu falei, o que estão rindo? Não, nada. Então acho que estão tentando também. Amém? Amém. E nós estamos muito, muito felizes mesmo de estar aqui essa noite. Nós amamos trabalhar com casais, queremos agradecer o convite, pastores, os irmãos, queremos agradecer muito. Mas como é um culto de casais, faz o seguinte, abraça sua esposa aí, abraça. Talvez tenha alguém que brigou hoje, e se você brigou hoje, melhor ainda, porque agora você vai ter que abraçar. Agora dá um beijinho nela. Isso. Tá bom assim, tá gostoso? Lá na igreja a gente fala assim, né, que às vezes tem casais que esperam um culto de casais, porque no culto de casais o homem vai ser obrigado a beijar a mulher. Então não faça apenas na igreja, mas faça isso em casa. Aproveite e invista no seu casamento, amém? Agora sim você pode sentar, fica à vontade. Nós estamos morando em Timbó. Timbó fica do lado de Blumenau, Pomerode. Nós morávamos em Tubarão. E faz 3 anos que estamos lá. Somos da igreja Remanescentes do Reino de Deus. Uma igreja muito bonita e abençoada, que está em crescimento. E uma igreja muito saudável. E lá nós pastoreamos os casais da igreja. E é um desafio trabalhar com casais. Nós estamos há 22 anos casados. 22 anos casados. Tem alguém que está mais de 22 aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Oh, bênção. Que bom, né? Porque hoje, com a moda, né, que está aí do divórcio, nós ainda acreditamos no casamento, nós acreditamos sim que o casamento é uma instituição criada por Deus e que Ele abençoou para que nós não ficássemos sozinhos. Quando Deus viu Adão sozinho, Ele falou, não é bom que o homem viva só. Você conhece algum viúvo que está já há 10 anos viúvo e não quer mais ninguém? Dificilmente, né? Você vê que o homem, quando ele fica viúvo, ele já quer arranjar uma esposa novamente. Agora, vai ser fácil você arrumar ou conhecer viúvas que já estão há 10, 15 anos sozinhas, falando, não quero mais casar. Então, o homem não consegue ficar sozinho. E não é bom que o homem viva só. Amém? E nós, antes de começarmos aqui, eu quero falar de 2 livros que nós temos, que nós escrevemos e lançamos. Um deles, nós lançamos em 2019. E nós lançamos no teatro aqui da Tractebel, que agora não é mais Tractebel, né? É outro nome. Mas nós lançamos no teatro, fizemos um evento até na época, chamado Pit Stop. Nós usamos muito esse livro para eventos, tá? Então lá na nossa igreja a gente faz, cada 2 meses, Pit Stop, que é uma parada rápida para reabastecer o seu relacionamento. É muito bom, depois você pode ali adquirir atrás. E esse aqui é mais recente, foi final do ano passado, Casamento VIP. Nós aqui damos 6 princípios que todo casal precisa ter para ter um casamento abençoado. Como se fosse um manual para o casamento, tá? E por que casamento VIP? Quando nós falamos de VIP, nós sempre lembramos de algo importante, não é assim? Uma área VIP do hotel, do aeroporto, ou um passe VIP, sei lá, tudo que é VIP é importante. E nós cremos sim na restauração da importância do casamento, para a igreja,
para a sociedade e principalmente para que nós venhamos ser felizes. Então eu sempre digo, eu sou muito feliz com a minha esposa. 22 anos, não foi sempre assim, mas hoje eu sou muito feliz. Então depois você pode também adquirir ali atrás. É isso? Posso começar? Amém? Eu gostaria de fazer uma oração. Temos uma crente aqui hoje. Vamos orar então. Queria fazer uma oração. Antes de iniciarmos essa palavra, eu creio que Deus irá falar aos nossos corações. Assim como Deus sempre fala ao meu coração, ao coração do meu esposo quando a gente ministra, nós cremos que através das nossas vidas, através das nossas brincadeiras, dinâmicas, através das palavras que nós vamos usar aqui, Deus vai alcançar o seu coração. Que Ele possa abrir o seu ouvido, que Ele possa abrir o seu coração, para que você possa receber a palavra de Deus. Amém? Senhor amado Deus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui ministrando a Tua palavra, de mais uma vez trazer a Tua palavra, ó Deus, direcionada aos casais. Eu te peço, Espírito Santo, usa as nossas vidas, usa a minha vida com sabedoria, a vida do meu esposo, ó Deus, traz à nossa memória tudo que nós precisamos comentar, tudo que nós precisamos falar, mas que venha direto do Teu coração, ó Deus, direto do Teu trono, Senhor, não o que nós queremos falar, mas o que o Senhor quer trazer essa noite aos nossos corações, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço, porque eu creio que casais serão restaurados, vidas serão transformadas, ó Deus, através dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora sim, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos falar sobre casamento e é lógico que nós vamos pegar o primeiro casal da Bíblia, a primeira referência de casal da Bíblia, que foi Adão e Eva. Então, deixa seu livro aí, sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 1, nós vamos usar mais alguns versículos do capítulo 1, mas antes de falar para você o seguinte, se você veio aqui com uma expectativa de que nós temos algum poder para transformar casamento, eu quero te decepcionar essa noite, dizer para você que não, nós não temos poder para transformar casamento de ninguém. Nós fazemos lá na igreja a escola de casais e são 10 semanas de aula que nós fazemos ali, temos uma apostila para isso, e os casais às vezes criam uma expectativa que nós vamos transformar o casamento deles, e a gente sempre fala, não, nós não temos esse poder. O que nós fazemos é que dentro da palavra de Deus, nós temos ferramentas, e nós entregamos essas ferramentas aos casais e ensinamos eles a como usar essa ferramenta. Então a ferramenta vai ser dada para você essa noite, para você usar no seu casamento. Em Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que constroem a casa. Isso para nós é um versículo chave para tudo que nós fazemos para casais. Nós vamos ensinar muitas coisas aqui para você construir uma casa linda, bela e maravilhosa. Mas se essa casa não estiver construída sobre a rocha que é Jesus, mesmo que ela seja linda, maravilhosa, 2 pisos, 3 pisos, um prédio, se não estiver construído sobre a rocha, em vão nós vamos trabalhar nesta casa, porque ela precisa ter uma solidez edificada sobre uma solidez que é a rocha. Amém? Você crê nisso? Amém. Então tá bom. Não sei se pode aqui hoje, é um culto de casar, mas se alguém quiser fazer uma pergunta e quiser levantar a mão, pode, pastor? Ou se quiser perguntar, pode perguntar, tá? Se nós vamos ter a resposta, não sei, mas pode perguntar. Agora sim. Vamos lá, Gênesis 1:1 diz assim: do princípio, Deus. É porque na verdade a gente tem algo que a gente fala aqui, que a Bíblia diz assim, né, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Algumas versões está um pouco diferente, né? Mas vamos tentar pegar esse primeiro pedaço. Eu não quero que você entenda que eu estou deturpando a palavra de Deus, não. Mas ela tem um contexto nisso, porque ali diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E ali a Bíblia começa com princípio e começa com Deus. Interessante, né? Você pegar todos os 66 livros e o começo fala de princípio e fala do Senhor. Então o princípio é Deus, e nós sempre falamos isso, que dentro do nosso casamento o principal tem que ser o Senhor da nossa casa. Quando o Senhor estiver dentro do casamento de alguém, esse casamento tem 99% de chance de dar certo. Por que 99%, pastor? Porque tem 1%, que é você que vai ter que fazer. Que é você acordar de manhã cedo e falar, eu te amo, meu amor, um beijo. É você fazer a sua parte. Então nós cremos que no princípio de tudo tem que ser Deus dentro do casamento.
Amém? E dentro desse contexto de Adão e Eva, nós vemos que Deus criou Adão. Depois que ele criou Adão, ele viu que ele estava só, triste, desanimado, e ele então cria Eva. Ele faz com que a mulher, com que o homem adormeça, tirou uma costela de Adão e ele fez a esposa, a mulher. E nós vamos ver como foi a trajetória desse casal tão precioso, que nós podemos aprender coisas boas e coisas não tão boas assim. E o primeiro princípio que nós queremos falar para você está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 23. Agora sim, minha esposa, por favor, lê para a gente. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Quando eu leio a palavra de Deus, eu tento ler ela e tentar me colocar dentro do contexto. Você já imaginou o homem, Adão, não sei quanto tempo ele tinha vivido na terra ainda, até chegar a mulher, mas a questão é que ele nunca na face da terra viu uma mulher, não existia. E ele na verdade nunca viu nenhum outro ser humano. E aí de repente ele acorda de um sono profundo e ele vê Eva. E ele precisa agora, vamos dizer assim, como que ele ia conquistar Eva? Não ia ser difícil porque era a única mulher, o único homem, né? Não tinha outra escolha. Mas como que ele ia conquistar? Como é que você conquistou a sua esposa? Como você conquistou o seu marido? Qual foi as primeiras palavras? Qual foi a conversa que você trouxe ali? Qual foi a frase romântica que você fez? Eu lembro que a minha esposa, quando eu conheci ela, 2001 que eu conheci ela, com certeza. 2001 eu conheci ela. E quando eu conheci ela, eu estava pregando nos jovens, na igreja quadrangular, isso há muitos anos atrás, 23, 24 anos atrás. E aí eu estava pregando nos jovens, tinha ali aquela multidão de 8 jovens, e aí eu pregando e a Rose era a única visitante naquele dia. E aí acabou a pregação, eu fui lá conversar com ela, falei: ô, paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui na igreja, você é uma bênção, você é uma joia preciosa do Senhor, alguma coisa nesse sentido. E aí ela não respondeu nada, porque ela é muito fleumática, então ela nem me respondeu direito. Mas ali foram as primeiras palavras que eu troquei com ela, não sei se ela lembra disso. Mas interessante que Adão ali, ele tenta ser romântico na hora. Porque ele olha para ela e fala assim: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Que lindo, né? O osso dos meus ossos. Quem é que teria coragem de conquistar a esposa assim? Você, mulher, é osso dos meus ossos. Você é carne da minha carne. Qual é o homem que conquista uma mulher assim? Mas ele conquistou a mulher assim. E o primeiro princípio que nós queremos restaurar aqui essa noite é o princípio da admiração. Nunca deixe de admirar o seu cônjuge. Existem muitas coisas que fez você escolher ele, escolher ela para se casar. Você tinha muita coisa que você se admirava. E por que de repente hoje essas coisas que você admirava não existem mais? Quero dizer para você que existe sim, mas talvez nós estamos tão cegos por aquilo que nós colocamos ou deixamos entrar que não são tão boas assim dentro do casamento. Então admire a sua esposa, admire o seu marido. Olhe para a sua esposa e fala assim, pode olhar para a sua esposa aí, fala assim: você é osso dos meus ossos, você é carne da minha carne. Agora por último fala assim: minha costela. Mas o primeiro princípio é o princípio da admiração. Olhe para o seu amado aí, você homem, olhe para a sua amada e lembre como foi a primeira troca de olhares. Lembrem-se como foi a primeira vez que vocês se viram, que roupa que ele estava, que roupa que ela estava. Talvez foi uma experiência boa, talvez foi uma experiência engraçada que vocês tiveram no primeiro encontro. Talvez ele não tinha essas rugas que ele tem hoje. Talvez ela não tinha essa cicatriz que ela tem hoje. Mas esse olhar é o mesmo olhar de alguns anos atrás. Talvez alguns é recente que vocês se conheceram, mas outros passa de 20, 30, 40 anos que vocês se olharam, tiveram a primeira troca de olhar. Como era a admiração naquela primeira troca de olhar? E como está a admiração hoje? Você ainda admira ele? Você ainda admira ela?
Você ainda se impressiona com o que ela faz, com o jeito que ela fala. Amém. A gente sempre fala em trazer à memória aquilo que me dá esperança. A Bíblia fala. Então, nós temos que trazer à nossa memória a admiração, aquela primeira troca de olhar. Como foi aquela primeira troca de olhar? Meu marido já falou aqui no começo, como foi a nossa primeira troca de olhar, como foi que a gente se encontrou. Todos têm uma história. Nós temos a nossa história. Vocês têm a história de vocês. Ninguém tem a história igual. Pode ser que tenha história parecida, mas a sua história não é igual de ninguém. O que nós ficamos tristes é que alguns casais, no meio do caminho, acabam deixando a admiração de lado. Eu fico imaginando que nós, seres humanos, ficamos tristes. Imagina Deus como fica. Quando você perde a admiração pelo seu cônjuge, quando você para de admirar a sua esposa, quando você, esposa, para de admirar o seu marido. É tão fácil admirar as pessoas da rua, é tão fácil admirar as pessoas de fora, é tão fácil admirar aquela colega de trabalho, aquele colega de trabalho, é tão fácil admirar as pessoas e elogiar. E por que é tão difícil a gente trazer esse elogio dentro do nosso lar? Por que é tão difícil elogiar a comida que a esposa fez? Talvez ela teve um dia tão corrido que ela foi lá e preparou aquela comida e você, marido, não admirou, não falou, não elogiou. Talvez você não admira a sua esposa que foi lá e cortou o cabelo. Você nem percebeu. Porém, lá no seu trabalho você percebe quando alguém chega com uma roupa nova, quando alguém corta o cabelo, quando alguém aparece diferente, você percebe. Porém, aquela pessoa que merece todo o respeito e toda a admiração está ao seu lado. E talvez esse princípio se perdeu dentro do seu lar. Porém, essa noite, nós queremos te lembrar que esse princípio é essencial para um bom relacionamento. É essencial você trazer novamente a admiração. Você elogiar a pessoa que está com você. Você admirar e falar, amor, puxa vida, que almoço delicioso que você fez. Pode ser um arroz com ovo. Pode ser aquele feijão bem temperado que ela faz. Mas que você passa a admirar. Pode ser aquela calça jeans que ela coloca, com um tênis, com uma camisa, que você vem elogiar. Pode ser a bermuda que ele coloca, mas que você diz, amor, puxa vida, hoje você está um gato. Nós precisamos restaurar o princípio da admiração. Por que nós falamos isso? Porque o diabo está aí ao redor. O diabo lança pessoas para admirar, enquanto nós não admiramos. Enquanto nós não falamos, enquanto nós não elogiamos, tem pessoas lá fora que vão elogiar e que vão falar. E talvez em um momento de fraqueza, em um momento de vulnerabilidade, talvez o seu amado ou a sua esposa, ela possa começar a pensar, puxa vida, meu marido não me elogia e o fulano está me elogiando, então não dê brechas, elogie, admire, que essa noite venha ser a noite de restauração da admiração no seu relacionamento. Volte então a admirar o seu cônjuge. Um exemplo que nós temos muito fácil de a gente entender é que tudo aquilo que nós focamos acaba se expandindo, não é assim? Eu agora quero comprar um carro, quero trocar de carro, meu carro está um pouco mais velhinho, tadinho, e aí tem um carro específico que eu conheci e eu gostei dele, só que eu falei, mas eu nunca vi ninguém com esse carro. E agora que eu coloquei o olho nesse carro, parece que todo mundo tem esse carro. De lá de Tubarão até aqui, porque a gente está em Tubarão na nossa família, de lá de Tubarão até aqui eu vi um monte desse carro. Eu falava, amor, carro tal, amor, carro tal. Ou seja, quando você foca, expande. Então, às vezes não é porque você fala assim, meu marido não tem mais as qualidades. Tem. É que você está focando nos defeitos que ele tem, porque ele também tem defeito. Ele não é uma máquina, ele é um ser humano. Ela também é um ser humano. Então, esses defeitos existem, mas muita coisa que você admirava ainda existe. O que você talvez está focando naquilo que não é bom dentro do casamento. Estamos falando não de caráter, porque caráter precisa ser transformado. Estamos falando de coisas da personalidade, do jeito de ser, daquela toalha molhada em cima da cama, algumas coisas assim, né? Opa, se manifestando. Queria que você lembrasse uma qualidade do seu amado, você mulher, lembre uma qualidade do seu amado, e você homem, lembre uma qualidade da sua esposa.
E agora olhe nos olhos e diga: Você é uma esposa muito dedicada ao marido e aos filhos. vejo vocês. Vocês maridão aí, fale. Não vale tu é top, né? Ô, amor, tu é top. Agora a vez das mulheres. Mulher, Tem uma bela de uma costela, não, por favor. olha aí para o seu amado e fale uma qualidade dele. Amor, você é muito romântico. Oh, obrigado. Amém? Agora vamos para Gênesis. Mas só tem Ela mais quer falar um mais. versículo Ela aqui. quer falar mais sobre admiração, ela tá? Tem mais um aqui. Cânticos 2:2 diz assim: como um lírio entre os espinhos, é a minha amada entre as jovens. Ou seja, ela é diferencial, ela é diferente. Assim tem que estar nos seus olhos, homem. A sua esposa, ela tem que se destacar. Ela tem que ser diferente para você. Ela é um lírio entre os espinhos. Você tem que admirar ela, você tem que amar. Você mulher, o seu marido, ele é diferente para você. Aos seus olhos, ele tem que ser diferente. Aos seus olhos, ele tem que ser aquela pessoa em que você vai admirar, aquele homem que você vai desejar estar ao lado dele. Talvez você está aí pensando, mas pastor, a minha situação hoje não é assim. Você não sabe como está o meu casamento. Você está aí falando porque você não sabe o que eu vivo. Mas eu quero te dizer que nós cremos em um Deus que restaura, um Deus que transforma, um Deus que cura, um Deus que muda todas as histórias. Se hoje o seu casamento, se hoje a sua admiração pelo seu amado ou pela sua amada está totalmente ao contrário do que nós estamos falando, Deus quer restaurar essa admiração. E assim como um lírio entre os espinhos, será a sua amada, o seu amado entre os jovens. Ele vai se destacar, porque Deus, ele tem o poder para restaurar a sua vida. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 6. Por favor, amor, lê pra gente. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Agora 3:12, versículo 12. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi. Olha que interessante. O diabo ele é astuto. E ele gosta de quebrar princípios. Nós pregamos sobre o princípio da palavra de Deus. E o diabo gosta de quebrar princípios. Então, o diabo, sabendo que quem liderava era o homem, com quem que o diabo foi falar? Com a mulher. Para que ela decidisse. E ela decidiu comer o fruto. E ela decidiu dar ao seu marido. Seu marido não questionou, comeu o fruto. E depois, quando Deus foi questionar Adão, porque quando Deus vai questionar, ele não questiona Eva. Ele vai direto em Adão questionar Adão, porque ele era o líder da casa. E aí Adão fala o quê? A culpa é da mulher. Então, o segundo princípio é o princípio da responsabilidade. Nós homens temos uma responsabilidade, as mulheres têm outra responsabilidade, e nós precisamos assumir essa responsabilidade. Nós sempre falamos isso. O homem lidera, a mulher administra. Quando o homem aprender a liderar e a mulher a administrar, o casamento vai ficar como uma engrenagem que vai dar certo aquilo que eles fazem. E eu acho isso muito importante, porque até biologicamente Deus faz assim. Pensa comigo, quando um casal vai ter filho, todos aqui são casados ou tem namorado também? Todos casados? Casados? Todos casados. Tá. Então quando o homem vai ter filho, o casal vai ter filho, como é que ele faz? Ah, pastor, não lembro. Alguns casais não lembram mais. Mas o homem, ele lidera, a mulher recebe, administra 9 meses e depois tem um filho. Então, até biologicamente Deus fez assim. O homem lidera, a mulher administra. E não existe uma função mais importante ou menos importante. Existem funções diferentes que têm que ser bem feitas. Nós temos uma palestra que nós falamos sobre... Nós comparamos a estrutura de um avião com a estrutura de um casamento. E nós comparamos que o homem é o piloto e a mulher é o copiloto. E o avião precisa dos dois para voar. Não tem como só com o piloto ou só o copiloto. Se acontecer alguma coisa, um deles pode fazer todo o voo sozinho. Mas existe o piloto e o copiloto. Então, um lidera, o outro administra. Agora, imagina se você entra num avião
e de repente você vê lá na frente, você vê na cabine, vamos supor que a porta está aberta, e você vê o piloto dizendo assim, vamos virar para a esquerda. E aí o copiloto diz assim, não, esquerda não, para a direita. Mas a gente vai, e começa a se brigar os dois. Você ficaria tranquilo num voo desse? Você fala, nossa, esse voo vai ser incrível, vai ser muito bom esse voo. Você ficaria muito preocupado nesse voo. Você ficaria pensando, nós vamos morrer, é hoje que nós vamos morrer. É isso que você pensaria. Alguns ficariam desesperados. Agora, quem são as pessoas que estão no avião? Os nossos filhos. E aí eles olham para o pai e para a mãe, eles não sabem quem é o piloto, quem é um copiloto. Então, o que traz segurança para os filhos é eles enxergarem que o pai está liderando e que a mãe está administrando. Então, o homem lidera, a mulher administra. Não é a questão de você concordar ou não. Ah, pastor, mas eu acho, mas eu não acho. A questão é o que a Bíblia fala, porque a Bíblia fala aquilo que funciona. Nós estamos numa geração hoje que ensina tanta coisa. Você entra no Google e se você quiser uma opinião deturpada de qualquer coisa, você vai achar alguém que está falando algo deturpado de qualquer coisa que você quiser. Mas a questão é que ainda funciona aquilo que Deus deixou como manual. É o que funciona. Nós não trabalhamos com teorias, nós não trabalhamos com aquilo que nós achamos bonito. Nós trabalhamos com aquilo que funciona. Quando você pega o manual de um produto que você compra, aquele manual não é para bonito, aquele manual é para você ver como que funciona aquele aparelho. E se você usar as instruções, vai funcionar direitinho, não é assim? E assim também é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual que Deus deixou para aquilo que realmente funciona. Então, um casamento saudável tem que ter esse princípio. Então, o princípio da responsabilidade. E só entre nós aqui, homens, que geração, não aqui, graças a Deus, mas talvez de outro lugar, né? Uma geração de homens que não assumem a responsabilidade. Homens que deixam a mulher liderar. Homens que deixam a mulher carregar uma carga, um fardo que não é dela. A mulher é para ela ser amada, é para ela ser respeitada, é para ela ser paparicada. A mulher é para ser protegida. A Bíblia fala que nós devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Ele entregou a sua vida, ele estava disposto a entregar a vida pela esposa. Eu sempre digo que se tiver alguém que tem que ficar sem dormir à noite por algum problema dentro de casa, financeiro ou que seja, que ninguém fique sem dormir, em nome de Jesus. Mas se alguém tem que ficar sem dormir, preocupado para resolver o problema, é o homem, não a mulher. A mulher tem que deitar no travesseiro e nem está preocupada com o problema. Eu tenho um marido, eu tenho um homem dentro de casa, um líder dentro de casa, ele vai dar um jeito. Nem que ele tem que orar, jejuar 24 horas por dia, ele vai dar um jeito nesse problema, porque ele é o líder de casa. Então nós precisamos dar essa segurança para a esposa. Por outro lado, a esposa tem que, a Bíblia diz, respeitar o marido. Respeitar essas decisões, às vezes meio maluca que ele dá, que ele tem, mas respeita, vai de repente que é o jeito certo a se fazer. Eu sempre digo, né, as pessoas perguntam, pastor, mas por que Deus pediu para o homem liderar? Olha que interessante, Deus vai lá, cria o homem, coloca lá algumas coisas interessantes nele, né, algumas qualidades. Qual qualidade que Deus colocou no homem? Também não sei, mas botou alguma qualidade lá. Aí ele vai lá e cria a mulher e coloca um monte de qualidade, porque a mulher, não sei se você vai concordar comigo, mas a mulher ela tem mais habilidades que os homens. As mulheres são mais habilidosas, ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, ela capricha mais nas coisas que vai fazer, geralmente ela se arruma melhor que o marido, ela faz muitas coisas que o marido não consegue fazer. Então Deus deu muitas habilidades para a mulher, muitas habilidades. Mas e por que ele pegou, deu muitas habilidades para a esposa e ele pediu para o marido liderar? Não parece uma piada? Ele vai lá e cria o homem, cria a mulher com um monte de habilidades, mas diz, não, mas o homem que vai liderar. E nós temos uma resposta para isso. Nosso pensamento é o seguinte, que Deus colocou o homem para liderar porque o homem é razão. A mulher é mais emoção, ela é mais emotiva. O homem é mais razão. E na hora de uma decisão importante dentro de casa, quem tem que decidir é a razão e não a emoção. A gente sempre fala de vendas, né? Então, por exemplo, de vendas, qual é o melhor vendedor que existe? É aquele que cria uma urgência e cria uma necessidade para o cliente, não é assim? Você precisa comprar isso e precisa comprar agora. Aí você se emociona e fala, eu preciso mesmo, eu vou comprar. E você compra, chega em casa e fala, eu nem precisava disso aqui. Eu nem uso, eu nem gosto disso aqui. Mas você comprou na emoção. Agora, o melhor comprador é aquele que olha e fala, eu estou louco para comprar, mas vou comprar amanhã. E aí você pensa assim, mas eu nem preciso disso. Por que eu vou gastar? Eu nem preciso disso. Então, a emoção, às vezes, toma decisões que não são tão favoráveis.
E a razão toma as melhores decisões. Então nós sempre falamos isso, que na hora de decidir é a razão e não a emoção. E a responsabilidade, né? Ali a Bíblia fala: esposas, respeitai os vossos maridos, honrar os vossos maridos. É difícil? É, só porque é um princípio. Nós mulheres precisamos respeitar a liderança, precisamos honrar, precisamos cuidar, precisamos amar, precisamos paparicar, precisamos dedicar atenção, tempo, cuidado ao marido. É o que a Bíblia fala: respeitai os vossos maridos. Deus já falou isso por quê? Porque Ele sabia que a gente teria uma tendência, que a mulher ela faz muitas coisas, a mulher ela consegue sobreviver sozinha. Tem mulheres que não dependem de um marido financeiramente, porém ela precisa respeitar, ela precisa cumprir com esse princípio. Ela precisa, é difícil, em um mundo em que nós vivemos, hoje a mulher ela ganha valores até maiores do que o marido. Glória a Deus, ganha muito mais. Muito mais do que o marido. Tem mulheres, cargos, né, que elas têm, porém é necessário respeitar a liderança, é necessário cumprir esse princípio. E nós mulheres também temos a responsabilidade de cuidar do nosso lar, cuidar da nossa casa, cuidar dos filhos. A casa está sempre limpinha, sempre cheirosa. Não estou falando que você vai fazer tudo sozinha, não é isso. Bota o marido para trabalhar. Diz: amor, vai lá, me ajuda a lavar a louça, me ajuda a recolher a roupa. Bota o marido ali para ele te ajudar. Porém é a sua responsabilidade. Se o marido estiver andando com a roupa amassada, a responsabilidade é sua. Você poderia ter pedido ajuda para alguém, poderia ter contratado alguém, talvez não consegue contratar, mas é a sua responsabilidade. Eu pedi ajuda para o marido, e o marido, a responsabilidade dele é o seu provedor. É aquele que vai trazer o sustento para o lar. É aquele que vai cuidar para não cortar uma luz, para não cortar uma água, para que não falte alimento dentro de casa. Essa é a responsabilidade do marido. É difícil? Mas cada um tem o seu papel. Cada um tem a sua função. E se cada um desempenhar o seu papel e a sua função, o casamento vai ser um casamento de sucesso. Vai ser um casamento de sucesso. Queria que você se colocasse de pé. E se possível, se alguém não quiser fazer, é uma dinâmica que a gente fazer. Se possível, tirar um pé do sapato da esposa e um pé do sapato do marido. O mesmo pé. Ou direito, ou esquerdo, que seja o mesmo pé. Jesus amado. E o marido tenta colocar o sapato da mulher. Cuide para não estragar o salto dela, cuida para não alargar, por favor. E você, mulher, coloque o sapato do seu marido. Não bate foto agora que vai ficar feia. E tente se movimentar um pouquinho aí no seu lugar. Meu Deus do céu. Cuidado com o meu salto, amor. Tenta se movimentar um pouquinho, vai um pouquinho para o lado. A mulher talvez está aí com o sapato do marido, está solto, né? Está frouxo, está caindo do pé. O marido aí está passando dificuldade em cima de um salto aí, difícil, doloroso. É difícil. Pode voltar. Vocês estão rindo? Com essa dinâmica demonstra que muitos casais estão trocando os papéis, estão trocando as funções. Fica desconfortável, fica difícil. Talvez serviu aí o sapato, mas não é o original, não é o correto. Ou seja, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função no casamento. A esposa tem a função, o marido tem a função, tem a responsabilidade. Por um tempo você vai conseguir assumir o papel, mas está fora do prumo, está fora da realidade, está fora dos princípios. Assumir um papel que não é seu, assumir uma responsabilidade que não é sua. A gente atende muitos casais, principalmente as mulheres, que chegam no atendimento com um fardo nas costas, com um peso que não é dela, com uma responsabilidade que não é dela. Ela chega lá preocupada com as finanças, com as contas, que não estão dando conta, porém aquela responsabilidade não é dela. Aquele fardo que ela está carregando não é dela. Então
Então é um erro que acontece dentro dos relacionamentos, a troca de papéis, a inversão de valores, troca de responsabilidades, a troca da missão. A mulher, ela tem a sua missão e o marido tem a missão dele. A missão de cuidar da esposa, de amar a esposa, de proteger, de ser o protetor, de ser o provedor. E a esposa tem a função de ser aquela que vai cuidar do marido, que vai cuidar do lar, que vai cuidar dos filhos e que vai respeitar o marido. A mulher de Provérbios 31 ali fala no final que o seu marido é respeitado nas portas da cidade. Você, esposa, tem respeitado o seu marido a ponto na cidade, na sua comunidade, onde você mora, as pessoas respeitarem ele pela forma que você trata ele? Tem mulheres que desrespeitam o marido, que o marido sai para trabalhar, ficam falando mal do marido, ficam criticando, a qualquer oportunidade fala mal do marido. Se você tem algo que não concorda com seu esposo, ou você, marido, tem algo que não concorda com a sua esposa, procure ajuda. Procure conselhos com os pastores, com a liderança, com alguém que vai te dar um bom conselho. Não desabafe com qualquer um, não fale com qualquer um, não fale com aquele colega que acabou de se separar. Qual vai ser o conselho dele? Separa, vai viver a tua vida. Porém, isso não é correto. Correto é os dois lutarem juntos, os dois permanecerem juntos, até que a morte nos separe. Amém? Agora, Gênesis capítulo 3, versículo 6 novamente. 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha que interessante. Aqui nós vemos uma história onde a mulher foi procurada pela serpente para tomar uma decisão que deveria ser em conjunto. Os dois precisariam sentar, conversar e tomar a decisão. Lógico que seria errado. Ela deveria chegar e falar assim: Adão, é o seguinte, tem uma fruta aí que nós não comemos ainda, e Deus até falou que não era bom, mas assim, veio uma tal de serpente aí, e falou que não é bem assim, eu estou com vontade de comer essa fruta aí. E aí o marido ia falar, em nome de Jesus o marido ia falar, né? Não aconteceu aqui, mas ele deveria falar: não, amor, não, nós devemos ser obedientes a Deus. Então eles deveriam conversar e tomar a decisão de não comer aquele fruto. Muitos casais perecem porque eles não conversam. E esse terceiro princípio é o princípio do acordo. Em Amós 3,3 fala: porventura darão dois juntos se não tiver deles de acordo? Então nós precisamos andar em acordo, precisamos sentar, precisamos conversar, ver o que é melhor, como nós vamos educar os filhos, como que vamos comprar essa casa, vamos vender. Eu lá em casa, assim, decisões mais, vamos dizer, não é mais importantes, mas decisões maiores, a gente senta e conversa. Mas eu falei: amor, agora a decisão de como vai ser a casa, do que precisa na casa, é tua decisão, eu deixo isso para ti. Tipo, né, se ela quer comprar um quadro, se ela quer pintar de uma cor, se ela quer trocar um móvel, eu deixo ela decidir, então é tu que decide. Mas decisões importantes nós sentamos para ver o que nós vamos fazer. Vamos orar? Vamos ver o que Deus quer, qual é a direção que Deus quer dar para a gente. Então, o casal precisa ter acordo, ele precisa sentar e conversar. Tem muitos casais que sofrem porque nunca sentaram para conversar sobre um assunto. A gente às vezes atende, né? Nós atendemos muito lá casais de gabinete. Lá é uma região que as pessoas é um povo de tradição mais alemã, então é um povo mais assim reservado, né? Não é mais assim de um na casa do outro. Então eles pedem muito para fazer atendimento no gabinete. Ligam para a igreja, a secretária atende, marca um horário com o pastor, de casais, outros pastores lá, e aí então é atendido no gabinete. É uma cultura muito forte lá. E quando nós vamos sentar para conversar com esses casais, e eles estão brigando por uma coisa específica, e eu falei assim: tá, mas o que vocês lá atrás decidiram sobre isso? Não, nós nunca sentamos para conversar sobre isso. Então eles estão brigando por um assunto que nunca sentaram para conversar. Então nós precisamos sentar, conversar e decidir. A gente fez um culto agora recentemente lá na igreja, alguns 2 meses atrás, que o tema era combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Então, ou seja, nós precisamos sentar, conversar e combinar as coisas. A minha esposa tem um combinado, que quando eu vou na casa dos outros, eu não posso fazer algumas coisas.
Quando, né, o casal fala assim, a gente está saindo, fala, quer um cafezinho? Eu tenho que falar, não, obrigado, estou morrendo de vontade de tomar um café. Mas a regra é, não, muito obrigado, não queria me incomodar, a gente só veio dar um oi. Então, existem alguns combinados até pequenos que evitam problemas lá na frente. Outra coisa que é o combinado quando eu vou pregar, que foi motivo de muita briga, você vai notar que eu não tenho chave aqui na frente, está no bolso de trás. Porque eu botava na frente, e aí saía nas fotos assim, ó, feio, e ela dizia, amor, porque quando eu prego sozinho, depois que eu prego, ela tem uma lista para dizer assim, amor, deixa eu te dizer, não fala mais isso, não faz aquilo, tira a chave do bolso, fica feio nas fotos. Então nós temos um combinado, então eu chego a pregar, eu já boto a chave atrás. Então nós sentamos para conversar, em tudo, até na área sexual nós sentamos para conversar. A gente fala, e amor, e aí, gostou disso assim? Não gostou? E aí, 5 minutos deu certo? Foi suficiente? Não? Precisa de mais? Então, em tudo nós conversamos. Um casal feliz é o casal que conversa sobre os assuntos. Converse com o seu marido. Mas eu tenho medo. Mas tire esse medo de lado. Mas ele vai dizer que não. Mas então enfrenta o não. Como diz um bom vendedor, o não nós já temos. Então, sentem e conversam. Decidam o que vocês vão fazer do casamento da vida de vocês. O acordo. A comunicação dentro do relacionamento, ela salva casamentos. Há casais que a gente conversa com eles, que eles dizem, mas eu falo, ela não muda. Aí ele vai dizer, mas ela não fala, ela grita. Gritar, discutir, não é o mesmo que se comunicar. Repete. Ela não fala, como é que é? Ela não fala, ela grita. Com certeza não acontece na casa de você nem na minha, né? Mas vai que você queira dizer para outro casal que não veio hoje, aí você fala, não pode gritar com o marido. Ou seja, gritar e brigar, discutir, não é o mesmo que comunicar. Porque você está expressando de uma forma agressiva que o outro não vai entender. Ele vai fechar os ouvidos, ele não vai escutar. Ou seja, quer conversar? Escolha o momento certo e diga, amor, eu preciso conversar contigo. Nós precisamos conversar. Larga o celular, desliga a televisão, de barriguinha cheia de preferência, porque se estiver de barriga com fome também já não vai dar certo. Ele já vai ficar agoniado se ele estiver com fome, né? Então, tem que ter o momento certo para conversar. E tem pessoas também que às vezes têm medo da reação, mas é necessário. Por mais que a verdade doa, é necessário, tem que falar. É necessário falar. Então, converse, se comunique, fale o que você está sentindo, fale do que você passou naquele dia, o que você sentiu. Talvez ele fez algo que não agradou você, e você vai lá e fica bicuda. Começa a bater o balcão, começa a bater a porta do balcão, começa a ficar braba, fica bicuda, fica em silêncio, para dar um gelo no marido, e ele vai dizer, o que aconteceu? O que tu tem? O que eu aprontei? E ela ou ele começa a usar o silêncio para atacar o outro. Então, o correto é, fale o que você não gostou, fale o que ele fez que você não gostou, fale o que ela fez que você não gostou. É necessário a comunicação dentro do relacionamento. Uma comunicação aberta, ela salva relacionamentos. Eu não sei se você já percebeu, tem casais que não conseguem falar para o outro o que está sentindo, ou o que tem de errado no relacionamento. Porém, em rodas de amigos, em reuniões familiares, eles começam a jogar indireta. O homem começa, porque ela não lava minhas roupas. Porque ela não prepara o meu café. Ou ela começa, porque ele é muito, muito mão fechada. Ele não libera dinheiro para mim no shopping. Ou eu quero ir no mercado, sempre é aquela mesquinhez, ele não libera. Por que não falou isso para ele? Por que tem que falar em roda de amigos? Por que tem que falar das reuniões familiares? Aí causa um problema maior. Porque ele vai ficar brabo, ele vai ficar chateado, ou ela vai ficar chateada. Por quê? Porque está expondo um problema. Algo que era para ser resolvido dentro do lar. Algo que você, casal, precisa resolver dentro da sua casa. E não em reuniões de amigos, não em roda de amigos, não em reuniões familiares. Sim, você precisa resolver na sua casa. Eu sempre falo uma frase que até nós colocamos na apostila da Escola de Casais. Que a comunicação não é aquilo que eu falo, a comunicação é aquilo que ela entende. Então, às vezes eu falo algo, mas ela entende de outra forma. Então, como que eu vou falar para que ela possa entender aquilo que eu quero falar? Por exemplo, nós temos uma empresa que é na frente de casa, então, como a gente trabalha muito home office, né? Então, a gente trabalha na empresa, daí ela vai lá fazer comida, eu venho ajudar ela, e foi aquela
que ele vai lá e volta. E nossos filhos estudam na frente de casa, a escola é na frente de casa, do lado da rua, e meio-dia o importante é o almoço estar pronto, porque eles pegam 1 hora na escola. E aí, serviço, e atende cliente, volta, faz comida, essa loucura toda, às vezes demora a comida. Só que eu poderia chegar um dia e falar assim, amor, 12:30, a comida não está pronta ainda, os filhos 1 hora pegam, o que está acontecendo? Está com preguiça? O que aconteceu? Está mexendo no celular? O que estava fazendo que não fez almoço antes? O que ela vai entender? Ela vai entender que eu sou um grosso, mal educado, e que eu estou dizendo para ela que ela não serve para nada, que ela não faz as coisas bem feitas. Agora, se eu chegar e falar assim, amor, agora é 12:30, eu sei que foi um dia bem corrido para ti, para nós, aqui atendendo o cliente, mas para a gente fazer mais rápido, o que eu posso te ajudar? Para a gente terminar mais rápido essa comida, porque eles pegam 1 hora e está um pouco atrasado. Ela vai entender a mesma coisa que eu estou falando, porém é de forma diferente. Então o problema não é o que eu falo, mas como eu falo. Eu preciso falar de um jeito que ela entenda. E se eu for agressivo, ela não vai me entender. Nós tínhamos eu trabalhava em Criciúma, quando a gente casou, isso há 22 anos atrás, eu trabalhava em Criciúma e morava em Tubarão, então eu ia todo dia de manhã e voltava ao final da tarde. 7 horas da noite, mais ou menos, chegava em casa. E na época ela acumulava tudo que ela queria falar comigo. Hoje tem WhatsApp, né? Vai falando parceladinho. Mas ela tinha que falar comigo, não tinha como falar comigo. Então, quando eu chegava às 7 horas da tarde em casa, eu estava estacionando o carro, ela ia lá perto do carro. Aí quando abria a porta, ela começava, porque teu filho, porque olha só, porque não sei o quê, porque aconteceu, porque faltou luz, porque... E eu, meu Deus do céu, com fome, cansado. Então, ela aprendeu com o tempo que eu precisava chegar em casa tranquilo, precisava comer, com a barriguinha cheia, tomava um banho. Aí eu sentava no sofá, quando estava bem tranquilo, eu falava, amor, eu quero falar contigo, pode ser agora? Eu disse, não, pode ser. Aí ela vinha, é mais tranquilo. Então, até isso você tem que saber a hora certa de falar. Eu não digo só a mulher, mas o homem também. Às vezes o homem quer resolver um problema importante naqueles dias que a esposa não está muito bem, que tem uns dias aí do mês, né, que você é casado sabe. Tem alguns dias que tudo que você vai falar assim, oi, ela vai chorar. Então, talvez não é o dia certo para você resolver um problema muito sério. Então, aprenda a ter princípio do acordo, a vocês se comunicarem bem. Agora, Gênesis 2:25. Gênesis 2:25. Ora, um e outro, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. É isso. Então, eles estavam nus e eles não tinham vergonha um do outro. Quando entrou o pecado, o que eles fizeram? Começaram a se cobrir a sua nudez. E aí tem uma parte ali que os teólogos gostam de falar, que eu acho interessante, porque eles foram tapados. Depois a gente vai falar sobre isso, senão eu vou para frente. Então eles estavam nus, eles não tinham vergonha. E quando o pecado entrou, eles passaram a querer se cobrir. E o quarto princípio é o princípio da transparência. Nenhum casamento resiste com a falta de transparência. Ah, pastor, mas às vezes a verdade dói. É melhor uma verdade, uma dura verdade, do que uma doce mentira. Então tem que agir com a verdade. Quando eu trabalhava em Criciúma, tinha uma mulher que trabalhava lá na nossa empresa, na empresa que eu trabalhava, e ela começou a dizer, oi Patrick, na época no começo do casamento, não era pastor, oi Patrick, tudo bem? Então, vamos sair aí para a gente tomar uma cervejinha. E eu falei, minha filha, eu sou crente, não tomo cerveja. E como assim sair? Eu sou casado. Ah, pelo amor de Deus, não pense mal de mim. Então tu toma um refri, é só para a gente bater um papo aqui da empresa. Não, muito obrigado, mas não. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei, amor, senta, eu quero conversar contigo. Tem uma mulher, calma. A gente brinca, né, que parece o boi brabo. Calma, boi. Calma, boi. Às vezes eu tô meio nervoso, ela começa, ô boi, calma, boi brabo. Então, aí eu falei para ela ficou muito brava. Ela falou, vou amanhã pro serviço contigo. Eu quero ver ela na minha cara, porque não tinha WhatsApp, nada, né? E eu falei, não, amor, calma que eu já cortei ela. E aí passaram-se alguns dias, passaram, sei lá, semanas. E aí um dia nós estávamos viajando para Braço Norte, né? Alguma coisa assim. E essa mulher ligou pro meu telefone. Oi, Patrick, tudo bem? É que eu estou aqui na região de Tubarão. Tu está por aí? Não é para a gente sair, tomar uma coisinha, conversar? Eu falei, só um momentinho, peraí. Rose, é aquela mulher que eu te falei. Aí ela começou, ô santa abençoada, ungida. Não foram essas palavras, tá? Mas acho que ali ela se desviou um pouquinho. Se desviou por alguns minutos. E ela meteu a boca. Só porque isso ajudou a gente a ter uma relação ainda mais sólida.
Porque uma relação de casamento, ela é baseada na confiança, na transparência, em você confiar no outro. Como é que eu vou confiar na minha esposa? Ela sendo transparente comigo. Como é que eu vou, por exemplo, o que tem aqui dentro? Água. Você tem certeza? Você está vendo? A água está suja ou está limpa? Está cheio ou está vazio aqui? Ou seja, não é um copo transparente, você não vê. Se eu estiver tomando café aqui, você não sabe. Eu fui numa igreja uma vez, pastor, que a pessoa perguntou: pastor, quer água, refrigerante, café? Eu falei: rapaz, estou louco para pedir café. Mas eu falei: não, me dá água, por favor. Mas quando não é transparente, você não tem confiança nem segurança do que tem. Agora, se for transparente, você vai ver e você vai sentir segurança. Então, o casamento precisa ter transparência. Aqui tem um negócio aqui que hoje é muito motivo de brigas. O que nós atendemos de casais que brigam por causa disso aqui? Pastor, nunca ligou de eu ver o Instagram dele. Agora ele botou uma senha, disse que eu não posso ver porque é invasão de privacidade, que tem um caso aí na internet que eu vi, que a mulher processou o marido, porque o marido foi ver o Instagram dela, invasão de privacidade. Meu querido, se você não quer se molhar, não pula na piscina. Se você não quer uma vida de casado, por que você casa? Você deve satisfação à esposa. Sim, a minha esposa tem acesso a tudo no meu celular, tanto mensagens como Instagram, as contas que nós temos, que não tem dinheiro, ela sabe disso, mas ela também tem acesso. Ou seja, eu não tenho uma conta escondida, não, eu tenho uma conta aqui que é um caixa 2, porque aqui ela não pode saber. Não, nós trabalhamos com a transparência, isso vai criar um ambiente de confiança. Não esconda nada, não esconda carnê, não esconda boleto de fatura de cartão, não esconda a pessoa que você conversa e apaga no WhatsApp, não esconda coisas que você faz no Instagram, não tenha uma conta fake no Instagram para você bisbilhotar a vida dos outros sem a sua esposa saber, sem o seu marido saber. Então não tenha nenhum segredo, use com a transparência. Josué Gonçalves que fala: uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Nós precisamos da supervisão do nosso esposo. Você, marido, precisa da supervisão da sua esposa. Você precisa, sim, dar satisfação. Se você casou, tem que dar satisfação se vai chegar tarde do trabalho, tem que dar satisfação se vai querer jogar futebol. A esposa, se foi fazer a unha, tem que dar satisfação. Marido, vou chegar um pouquinho tarde, atrasou aqui no salão, tem que dar satisfação. E quando tem o princípio da transparência, ele vai sentir 100% de confiança, que ele sabe que você está lá no salão, que ele sabe que você pegou o trânsito, que ela sabe que você está jogando futebol com os amigos e talvez vai atrasar um pouquinho, porque a falta de transparência acaba com relacionamentos. Começa um dia com uma mentirinha, com um negocinho escondido aqui, vai escondendo, a hora que vê chega uma traição. Ou seja, corte o mal já pelo começo, já corta no começo. Seja claro, seja transparente, fale o que você está sentindo. Às vezes tem coisas que você não gostaria de ver, mas vai ser necessário falar. E você, mulher, quando escutar o seu marido dizendo: fulana me chamou ali e tal, não fique braba, porque senão isso aí vai gerar um bloqueio e ele não vai querer me falar mais. Então você entende e diga: amor, realmente, é uma enviada de Satanás aí, vamos cortar, bloqueia, não chega para lá. E passa o contato dela. E o endereço dela, porque eu tenho um amigo meu que quer visitar ela. Tá amarrado, tá amarrado. Não. Também não vai gerar escândalo, porém já corte o mal pela raiz. É o princípio da transparência. Isso. O próximo? Agora, Gênesis capítulo 3, versículo 7. 3, Gênesis 3:7 diz assim, então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele, com as quais vestiu Adão e mulher. Olha só que interessante, o quinto e último princípio que nós queremos falar aqui, que na verdade tem esses princípios nesse livro aqui, mas aqui tem mais, né? O quinto e último é o princípio de resolver os problemas da maneira de Deus. Olha só como é que eles, depois que pecaram, como é que eles foram resolver o problema? Eles colocaram folhas para tapar a sua nudez. Deus veio, tirou e colocou pele de animal. Claro que aqui a gente sabe que existe uma explicação para isso, porque alguns teólogos falam que é o primeiro inocente, porque Deus teve que matar algum animal para fazer isso. Então foi o primeiro inocente
que morreu pelo pecado de alguém. Depois viria Jesus, que seria aquele que ia entregar a sua vida, inocente, que iria entregar a sua vida por cada um de nós. Mas o homem tentou fazer do seu jeito para resolver o problema. Deus veio e resolveu do jeito dele. Ou seja, nós precisamos aprender a resolver do jeito que Deus quer que a gente resolva. Alguns casais que nos procuram e falam que assim, não tem mais o que fazer, agora é o divórcio. E eu falo, mas é o que Deus quer para vocês? Você imagina quando nós casamos há 22 anos atrás, o primeiro ano de casado, nós brigamos muito. Na verdade, nós fomos para a lua de mel num sábado, e aí na segunda-feira nós voltamos. E quando nós voltamos, nós tivemos a primeira briga e nós já falamos de divórcio, na segunda-feira. Porque eu falei assim, amor, que casamento lindo que foi, né? Que festa linda. E os presentes repetidos, que hoje não tem mais, hoje é Pix e tal, né? Mas na época tinha presente mesmo, a gente ganhava ferro elétrico. Os mais novos falaram, mas aí a gente tinha mesmo. Ganhei um pão caseiro. Teve um gurizinho que a gente convidou, foi lá. Ô Patrick, olha aqui, ó, um presente, um pão caseiro. Ganhei também. E nós ganhamos alguns presentes repetidos. Aí eu falei assim, amor, vamos pegar o presente repetido, vamos trazer aqui para casa? Ela falou, não, amor, deixa lá na casa da mãe, que lá a casa é maior, e é repetido, a gente não vai usar. Eu falei, não, amor, vai ser nosso, vamos trazer para casa. Mas amor, aqui vai atrapalhar, vou deixar na mãe, em casa, em casa. Eu falei, esquece uma coisa? Então deixa na tua mãe, vai tu para tua mãe também, que eu não te quero mais. E a gente brigou, já falamos de divórcio no primeiro dia. Então o primeiro ano de adaptação foi muito difícil para nós. Nós brigávamos muito, falávamos de divórcio direto. E isso a gente sempre fala para os casais, nunca fale de divórcio. Pode discutir a relação, pode pedir, pode fazer de tudo, mas não fale em divórcio. Porque Deus está ouvindo e o diabo também está ouvindo você falar de divórcio. É uma brecha. Então nós tivemos muitos problemas no primeiro ano de casamento. E nós éramos o casal, tinha umas 80 pessoas naquela época na nossa igreja aqui em Tubarão, e nós éramos o casal mais problemático da igreja. Mas não é para fazer, não é para ficar legal a palavra não, é verdade. Nós éramos o casal que mais incomodava. Quando as pessoas viram, eu falei, lá vem o Patrick e a Rosa. Esse casal é difícil. E o pastor uma vez chamou a gente e falou, olha, Deus falou para mim, me mostrou que vocês vão trabalhar com casais. E a gente falou, meu Deus, tadinho, o pastor se empolgou, né, querendo que a gente, né, resolva nossos problemas. Mas alguns anos depois, isso em 2002 nós casamos, 2003 ali mais ou menos, 2004, e 2009 nós começamos a trabalhar com casais. Então, não fique desesperado, porque Deus quer resolver o teu problema, quer te ajudar a resolver o teu problema, e talvez você vai ser perito nessa área, e talvez Deus vai até usar você exatamente nessa área que você tanto foi afetado. Olha só, Paulo, o maior perseguidor dos cristãos, passou a ser o maior pregador do evangelho. Então Deus tem o poder para transformar aquilo que você passa dificuldade em algo que pode ajudar outras pessoas. Então sempre tenha em mente que aquilo que você vai resolver, pergunte para Deus, como que eu vou resolver? Como é que Deus quer que eu resolva? Eu e minha esposa estamos brigados. Como é que Deus quer que eu resolva? Eu vou lá dizer umas verdades para ela, é isso? Não, eu pedi perdão. Ah, pastor, mas eu estou certo. Meu irmão, você viu algum marido estar certo hoje na face da terra? Você já viu alguma esposa? Eu sempre falo que a minha esposa nunca está errada. O único dia que ela estava errada é o dia que ela achou que estava errada. Entendeu? Mais ou menos? Então, às vezes resolver o problema é pedir perdão. É dizer, amor, me perdoa. Eu vou ser um marido melhor. Amor, me perdoa, eu vou ser uma esposa melhor. Amor, eu acho que desse jeito é melhor, mas você acha desse? Vamos fazer do teu jeito para a gente ver, quem sabe você está certo mesmo, e pode ser que o teu jeito seja melhor. Então, nós precisamos aprender a resolver os problemas da maneira de Deus. Nunca fale do divórcio. Eu e minha esposa, nós temos um carro, que por alguns anos nós não falamos de trocar ele, até por questão financeira, casa, terreno que compramos e construímos e tudo mais. Então, hoje a gente está falando de trocar, né? Mas, por muito tempo, nós nem tínhamos a possibilidade de trocar, nem tinha essa possibilidade. Então, quando quebrava o nosso carro, a primeira coisa que a gente pensava era, aonde e como que eu vou arrumar o carro? Nós nunca falamos, vou trocar essa porcaria que não... Não, nós sempre falamos, aonde que nós vamos arrumar e como que nós vamos arrumar. Se você tirar a possibilidade do divórcio do seu casamento, tenha certeza, você vai dar um jeito de arrumar esse problema. Você não vai falar, eu vou trocar de marido. Não. Como que eu faço para resolver esse problema? Aonde que eu estou errando? Primeira pergunta que você tem que fazer, aonde eu estou errando? Quando nós sentamos no gabinete para atender um casal, 100% dos casais falam assim, pastor, eu vim aqui conversar
porque a minha esposa ela é errada e ela faz muita coisa errada, eu não aguento mais. Aí ela fala: não, pastor, nós viemos conversar aqui porque o meu marido é complicado. O homem difícil de lidar, ele é errado. Nós nunca atendemos, não sei se eu estou maluco, mas acho que nós nunca atendemos um casal que falou assim: não, eu vim aqui sentar com vocês para conversar porque eu estou errado e eu quero ver de vocês o que eu posso melhorar para ser um bom marido e melhorar o meu casamento. Nunca, sempre o outro está errado. Então, fazer da maneira de Deus é às vezes reconhecer que você está errado. Aonde eu posso melhorar? Aonde eu posso mudar para melhorar o meu casamento? Eu queria convidar vocês a colocar de pé. Se coloque de pé, por favor. Algo que eu acho interessante ali em Gênesis 3:7, que diz assim: então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, os olhos deles se abriram. Eles perceberam que eles tinham feito algo de errado, perceberam que desagradaram a Deus. E é isso que eu acredito que Deus traz aos nossos corações, aos nossos casamentos. Deus, Ele abre os nossos olhos, Ele tira todas as vendas, Ele mostra o que está errado. Talvez você aqui durante o culto, você lembrou de situações que você precisa melhorar no seu casamento, que você precisa mudar. Talvez palavras que vocês falaram, que agrediam um ao outro, que feriam um ao outro. E você está disposto a melhorar, a mudar, assim como esse casal. Foi lá, costurou roupas, colocaram folhas, fizeram roupas para eles. Porém, no 3:21 diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele, com as quais vestiu Adão e mulher. Enquanto Adão e mulher tinham colocado folhas, Deus foi lá e fez roupas de pele. Ou seja, Deus quer restaurar, Deus quer restituir. Deus, Ele tem algo novo para o seu casamento. Deus, Ele tem a restauração, a transformação. Ele quer curar o seu casamento. A partir do momento que você reconhece que precisa mudar algo, que algo precisa melhorar, e você tenta fazer do seu jeito, Deus, Ele vem com o jeito dEle e faz algo melhor. Abraça sua esposa aí. Uma coisa eu quero deixar para você, e que você pense bastante nisso. Toda decisão que nós tomamos, ela não é uma decisão que a consequência é somente para você, mas as suas decisões, elas atingem toda a sua casa, o seu casamento, os seus filhos. Quando você, homem, decide servir a Deus com fidelidade, não é só você que vai ser beneficiado, toda a sua casa vai ser beneficiada. Quando você fala: não quero mais servir a Deus, não é somente você que vai sofrer as consequências, é toda a sua casa. Quando você diz: olha, eu não quero mais essa esposa, eu não quero mais esse marido, nós vamos separar, não é somente você que vai viver um divórcio, mas os seus filhos vão viver. Eu sou fruto de um casamento, minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Aí ela foi morar em Curitiba, me levou para Curitiba para morar lá. Meu pai ficou em Tubarão, eu morei 12 anos em Curitiba, longe do meu pai. E isso foi muito ruim para mim, a ausência paterna. E meu pai nunca ligou muito para mim. Quando eu vinha para Tubarão passar as férias, é que ele falava comigo, muito raramente. Às vezes eu passava na rua, via ele, me cumprimentava, mas eu não tive assim essa figura paterna. E a pergunta que eu fazia quando eu me converti é: por que os dois nunca pensaram em mim? Eu pergunto para minha mãe por que ela separou. Porque teu pai isso. Não perguntei para meu pai, que não deu, ele faleceu também quando eu era adolescente, também não tive contato com ele. Mas por que eles nunca pensaram em mim? Ou seja, a decisão que você toma, os seus filhos também vão conviver com essa decisão. Tem um caso que nós atendemos, de um casal que se separou e ela casou com outro homem. Só que nós soubemos que esse homem tinha problema com pedofilia, e eles têm filhos, e o filho ficou com a mulher. E aí, em nome de Jesus, não vai acontecer nada, né? Mas nós já ficamos preocupados com esse casal. E agora? Mas ele mudou, ele se converteu. Amém, em nome de Jesus, nós cremos nisso. Mas olha o perigo que ela está trazendo por uma decisão errada deste casal. Então nós precisamos tomar boas decisões. As boas decisões que nós tomamos vão afetar o nosso casamento e vão afetar também os nossos filhos. Quando nós queríamos nos separar, e se nós tivéssemos nos separado
seria mais uma estatística. Meu avô foi separado, meu pai foi separado, eu ia me separar, não ia ter os outros filhos que a gente tem, que são lindos e maravilhosos e bagunceiros, mas uma bagunça boa, graças a Deus, né? De energia. E quanta coisa que nós vivemos hoje, quantos casais que nós ajudamos hoje que nós não ajudaríamos. Quantas coisas nós já fizemos hoje que nós não faríamos se tivesse separado lá atrás. Talvez até não estaríamos mais nos caminhos do Senhor, não sei. Então, quando você toma a decisão, e você é livre para tomar a decisão que você quiser, ninguém vai te impedir disso. Lá na igreja a gente fala isso. Nós não vamos obrigar você a tomar decisão nenhuma. Você é livre para tomar a decisão que você quiser. Agora, você será escravo das consequências. Você não vai ter como evitar. Você não vai poder falar assim, mas não escolho. Teve um casal também que não tem filhos, mas quis se divorciar. Eu falei para ele, cara, tu sabe que vai enfrentar uma barra com esse divórcio, né? Com tudo, separação de bens, advogado. Não, pastor, mas eu estou decidido, não quero nem conversar contigo. Ele falou para mim. Eu falei, então tá bom. Passou acho que mais de um ano agora já. Estava lá todo arrebentado. Pastor, vou marcar um horário aí que, meu Deus, a minha vida virou de cabeça para baixo. Estou financeiramente quebrado, estou magro, crise de ansiedade. Eu falei, pois é. Eu falei que você ia pagar um preço alto por isso. Então, sempre resolva do jeito que Deus quer resolver. Amém? Abraça sua esposa. E também, se você está no seu segundo relacionamento, nós te orientamos a cuidar. Agora é a sua chance. Cuide desse relacionamento que você tem. Cuide da pessoa que está do seu lado. Cuide desse relacionamento para que seja um relacionamento de bons frutos, para que os seus filhos vejam como vocês se tratam. Honre, cuide, valorize dessa pessoa que está ao seu lado. Isso é. Não era nem para ter entrado nessa parte, não é uma polêmica grande, né, de segundo casamento. E nós entendemos assim, que assim como Jesus, ele chegou para a samaritana, né? Vai buscar teu marido. E ela falou, não, mas eu não tenho marido. Você falou bem, você já teve 5 maridos, e esse você tem não é o seu ainda. Ele não falou, agora você faz o seguinte, vai lá e volta ao primeiro marido, restaura porque você fez errado. Ele falou assim, olha, pois é, você fez errado, né? Agora faz o seguinte, vai e não peque mais. Então, ou seja, você já talvez cometeu erros lá atrás, que trouxe a um divórcio, não era para ter feito, tudo bem, aconteceu, não tem como voltar atrás, infelizmente. Mas agora capriche para que o marido que você está hoje seja o marido que você vai ficar até que a morte os separe. Vai ser a esposa que vai ficar até que a morte os separe. Não cometa mais o erro que você cometeu lá atrás. Espero não ter ninguém ficado bravo comigo. Vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite tão especial, Deus, que o Senhor possa abençoar esses casais, que o Senhor possa abençoar essa igreja, Deus, nós queremos te louvar, porque tem uma igreja, tem mais uma igreja, Senhor amado, que se preocupa com os casais, que fez um culto de casais, porque se preocupa em casais serem restaurados, em terem um bom casamento. Eu sei, Pai, que tem pessoas aqui que estão vivendo um ótimo momento no seu casamento, e glória a Deus por isso, mas eles entenderam, Pai amado, que nunca é demais investir no casamento, e que um casamento saudável é aquele que nós investimos mesmo quando não temos problema nenhum. Mas talvez existem outros casais aqui, Senhor, que estão passando por problemas dentro do casamento. Eu peço a Deus que o Senhor ajude eles a resolver esses problemas, que eles possam ter esse entendimento de pedir a ajuda do Senhor, de querer tomar as direções que o Senhor vai dar na tua palavra, nos teus princípios de como resolver esse problema, Pai. E que em nome de Jesus nós venhamos ouvir bons testemunhos daquilo que o Senhor fará, dos milagres que o Senhor fará, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Pai, se há alguém aqui com algum problema dentro de casa, com os filhos, casamento, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha intervir nessa situação, que o Senhor venha mexer, venha revirar, ó Pai amado, o coração desse homem, dessa mulher, para que o Senhor ache aquilo que está atrapalhando esse casal e arranque, e deixe, ó Pai amado, brotar a semente do amor, que o Senhor um dia colocou no coração deles, quando se conheceram. Ó Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor pode sim restaurar o casamento desses casais que estão passando por problemas, Pai. Em nome de Jesus, isso é o que nós oramos essa noite, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então agora dá mais um beijinho. Glória a Deus. E olhe para ele e diga assim: amor, eu me comprometo a lutar pelo nosso casamento. Amém. Amor, eu também me comprometo
em lutar pelo nosso casamento. Amém? E algo assim que a gente gostaria só de, para finalizar, não fique cobrando. Você veio a esse culto, você ouviu as palavras, talvez você ouviu coisas aqui, e você chega em casa, no seu dia a dia, vai ter algumas dificuldades, e não fique jogando na cara dele ou na cara dela. O que você foi fazer lá no culto? Para que você estava lá? Não fique jogando. Não fique jogando na cara do outro. Sim, lute para que o seu casamento venha a ser um casamento de sucesso. Amém? Pastores, quem que eu passo agora? Já aproveitar e dar um presente pro pastor também. Esses livros aqui são de vocês, pastor. Deus abençoe, muito, muito obrigado mesmo, tá? Tua igreja é muito linda. Guardar os princípios aí. Qual foi o primeiro? Admiração. Segundo, transparência. Terceiro, responsabilidade. Quarto, acordo. E o último, resolver os problemas do modo de Deus, do jeito de Deus. Que possamos levar esse princípio para as nossas vidas. Quando o pastor falou sobre transparência e usou essa caneca como exemplo, Deus falou comigo, essa caneca tem que ser transparente, tá? Tá, Tati, senão a gente não sabe quando a água está acabando. Eu fiquei, meu Deus, onde é que está essa água? Eu só olhava aqui a inclinação da caneca. Ó, aqui ainda tinha um pouquinho. Também tá. Mas eu acho que eles economizaram. Agradecer Daniel, Vitória, já são da casa, né? Estão sempre com a gente aqui. Obrigado por estar sempre disposto a colaborar com a gente. Quando a Tati... Essa semana que eu fiquei sabendo que pastor Patrick e pastor Rose estão aqui com a gente. E para Tati, quem vai estar com a gente aqui? Ela mandou um link. Eu fui lá, comecei a acompanhar eles lá no YouTube, podcast, né? De onde são? Timbó. Meu Deus. O mais longe que a gente foi em Criciúma, meu irmão. Né, Marcos? A gente perdemos lá, costumamos achar a igreja. Chegamos no meio dos louvores. Ainda bem que Deus habita no meio dos louvores. A gente chegou a tempo da pregação. Mas a gente é grato pela disponibilidade de vocês. Eu perguntei, Tati, que hora que eles vão chegar? Já estão aí, estão na família deles ali em Tubarão. Então já vieram para visitar a família, então não precisa dar nenhum presente para eles, né? Já. Mas a gente não vai despedir vocês de mãos vazias. Gostaria que o Luciano viesse aqui na frente, nós temos um presente para os nossos irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Eu não sei se essa lembrança que está aí dentro vai durar muito tempo, mas obrigado mesmo por todos vocês que estiveram aqui. Irmãos, não deixem de ser abençoados por esses livros aqui. Eu tenho certeza que tem muito mais conteúdos abençoadores para nós ali. Qual o valorzinho? Né? R$30 e R$25. Preço de um x-salada, de um x-burger no sal grosso, né? E ainda falo mal, né? Isso aqui eu tenho certeza que vai fazer bem para os nossos relacionamentos. Amém? Obrigado pela presença de todos. Que vocês possam ter uma viagem de volta debaixo dos cuidados de Deus. Manda um abraço para todo o ministério lá. Obrigado mesmo. Deus abençoe a todos vocês. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos vocês. Deus abençoe a todos. Amém?